Bem-vindos a mais um podcast da Alesp. Hoje eu recebo o deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT. A gente vai falar um pouquinho sobre as audiências públicas do orçamento, também o que pautou e o que deve pautar essa 20ª legislatura aqui na Alesp. Deputado, obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, estou à disposição. Bom, deputado, o senhor é vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que teve agora as audiências públicas, um ciclo de 26 audiências, que o senhor participou de quase todas. Então, qual que é o balanço que o senhor faz de o que deve estar no orçamento do ano que vem aqui do Estado? Então, nós avaliamos que foi um processo positivo das audiências públicas do orçamento, ouvimos vereadores, prefeitos, a sociedade civil organizada em cada uma das audiências públicas. A saúde ela acabou sendo predominante em quase todas as audiências públicas do orçamento, ou adequação de leitos, atendimento para cirurgias eletivas, em alguns momentos os prefeitos, os vereadores pedindo que fosse feito hospitais regionalizados, ou compatibilizando uma Santa Casa, ou criando, a partir do hospital municipal, que eles atendessem os municípios da região, inclusive com mais recursos, mais aporte do orçamento do Estado. Na Grande São Paulo, a gente percebeu que uma demanda forte em relação à drenagem, em virtude das chuvas, das enchentes, deslizamentos. Ouvimos muitos prefeitos e vereadores colocando necessidade de regularização fundiária, principalmente na Grande São Paulo. E no estado de São Paulo, a agricultura, o melhor caminho, melhorar as estradas vicinais. Então, esse é um orçamento que nós conseguimos debater de 2023 para 2024, um orçamento mais próximo da população. Estamos falando de um orçamento em torno de 330 bilhões de reais, que é o orçamento que está previsto para o ano que vem, ainda tem algumas adequações para fazer. Estamos agora também já no momento de fazer emendas ao orçamento. Então, todas as audiências das demandas que vieram, então nós estamos conversando agora com o Secretaria do Orçamento, adequando e vendo das demandas que apareceram, quais delas a gente vai estar colocando como prioridade. Nós estamos trabalhando ainda aqui na Assembleia para tentar derrubar um veto, que é um veto importante, que na LDO nós aprovamos que as audiências públicas do orçamento, do mesmo jeito que tem a do Executivo, ela tenha recursos para que a gente possa, obrigatoriamente, escolher entre as audiências públicas do orçamento quais são as prioridades. Então, hoje isso existe para o Executivo e não existe para o Legislativo. Então, mesmo a gente ouvindo a população, não é uma garantia que esteja no orçamento. E com essa aprovação na LDO, cria a condição da gente poder colocar recurso agora para cada região metropolitana, cada região administrativa, onde teve audiência pública, para que a gente possa, além de ter ouvido os prefeitos e a sociedade civil organizada, poder fazer um orçamento mais próximo da realidade do que for as audiências. Então, nós vamos trabalhar agora para derrubar o veto, vamos apresentar as emendas que vieram dos municípios e, com isso, a gente conseguir ter um orçamento melhor para o ano que vem. Um debate importante que aconteceu na cidade de Mirandópolis foi a melhoria da adequação para as pessoas hoje com acessibilidade para o fórum. O fórum está construído, mas ainda não está em funcionamento. Foi mais de 10 milhões aplicado em Mirandópolis com o fórum fechado. Então tem que conversar. As pessoas na verdade ele está lá, a estrutura está lá, mas ninguém usa. Pronta, e o pessoal usa hoje. Uma estrutura cara. Usa inclusive o fundo da igreja para poder fazer as audiências com o fórum pronto da cidade. Nós ouvimos principalmente da região do Vale do Ribeira e da região do Litoral Norte, a necessidade de você ter uma compensação, como são regiões que ou é o turismo, ou você tem que pensar no desenvolvimento da região, preservando o meio ambiente, que você tenha também uma compensação para as cidades. Em alguns lugares nós ouvimos a necessidade de você colocar mais recursos para cidades que tenham parque industrial. Então, nós temos cidades que têm uma vocação industrial, mas que não recebem recursos a mais do governo do Estado para estruturar esses parques industriais. Também foi uma demanda que apareceu em diversas audiências públicas do orçamento. Então, tanto a compensação ambiental, como mais investimento também para fortalecer os distritos industriais nas cidades. Bom, agora seguindo até para outras comissões que o senhor faz parte, tem as CPIs. O senhor participa da Enel e da CPI dos golpes com Pix. O que já foi possível entender dos trabalhos dessas CPIs? Então, são duas CPIs importantes, inclusive a CPI do Pix. A gente tem percebido que tem aumentado
né, bastante os golpes, né, com a população do estado de São Paulo. Antes do Pix, nós tínhamos lá os golpes nos WhatsApps, né, o golpe nas redes sociais. E o que a gente percebe? Né, o Estado ele ainda não tem uma estrutura, né, eficiente para atender as demandas, né, que acaba acontecendo da população para dar resposta. Então vai ter que ter uma combinação, né, de uma estrutura do Estado a partir, né, da sua polícia, seja judiciária, seja, né, uma polícia cibernética sendo estruturada, né, no Estado de São Paulo para receber as demandas e a partir das demandas fazer uma investigação. Só que essa investigação ela tem que estar combinada, ela tem que estar combinada com o sistema financeiro, né, com as empresas de meios de pagamento, né, tem que estar combinado com informações, né, das empresas de telefonia, que hoje tem muitos golpes a partir do 0800. Você recebe lá um SMS, ou você recebe um WhatsApp, né, clica no link e a partir do link você, né, deixa os seus dados à disposição. Só que para deixar esses dados à disposição, a pessoa tem que ter um celular, né, a pessoa tem que ter um computador. Então, tanto as empresas de telefonia como né, hoje, né, a estrutura que tem das redes sociais também é uma porta de entrada para que os golpes possam acontecer. Então não terá uma solução para a gente combater, né, a questão do Pix se não tiver um trabalho muito bem articulado. Né, você tem hoje lá as empresas das maquininhas. Né, como é que você consegue ter acesso, né, a uma maquininha, né, justamente só para dar o golpe? Então alguém autorizou, né, você ter um CNPJ, né, tendo um CNPJ você consegue ter acesso à maquininha. Tendo acesso à maquininha, você já está liberado para dar o golpe, por exemplo, da clonagem de cartão. Foi até muito que a gente viu na época da pandemia com entregadores também, né? Que tinha a maquininha quebrada, falava lá, você colocava o cartão e passava uma compra, às vezes, 10 vezes mais cara do que realmente era, né? Então, mas não é só na pandemia. Na pandemia começou. E aí eles aperfeiçoaram. Aperfeiçoaram e consegue se utilizar bastante ainda desse golpe. O golpe do 0800, o próprio golpe do Pix, né, o golpe da clonagem de cartão, o próprio telefone. Muitas vezes você tem uma clonagem do telefone, uma portabilidade que te abre espaço, né, para redes sociais. Então, o que nós levantamos? Que vai ter que ter um trabalho articulado, inclusive com legislação, né, tanto, né, com o Banco Central, porque hoje o Banco Central ele é quem organiza, né, a estrutura do funcionamento, né, das empresas de meio de pagamento, do próprio sistema financeiro, que também é uma porta. Aí você tem os bancos que muitas vezes abrem uma conta, né, com laranja, que depois vai usar essas contas para que você, depois que deu o golpe, né, fazer com que o dinheiro circule. Então vai ter que ter uma articulação com todas as estruturas, né, do Estado de São Paulo hoje que possibilita que esse golpe exista. Então é uma CPI importante, né, e que tem que ser uma combinação, né, da política pública de segurança pública combinado com essas empresas de meio de pagamento para a gente poder criar uma solução. Então vai ter que ter muita troca de informação entre essas empresas, né, para o cliente ele não poder, né, ser lesado. Já tem um processo do Pix, né, da devolução desse recurso. Alguns cartões já conseguem fazer bloqueio quando avalia que tem, né, uma operação suspeita, mas tem que ter um aperfeiçoamento da tecnologia para garantir que os roubos ou os golpes de Pix eles sejam diminuídos. Em relação à Enel, que nós levantamos, né, que tem muitas reclamações hoje dos trabalhadores, né, dos consumidores, tem muita reclamação das empresas por falta de energia. O que nós estamos percebendo? Né, a Enel, depois que ela assumiu, ela não conseguiu ainda fazer o investimento necessário, né, para dar conta da demanda, né, da estrutura de energia, né, na Grande São Paulo, que a maioria dos municípios, né, que hoje a Enel presta serviço é na Grande São Paulo, né, nós não estamos falando do estado como todo, então principalmente na Grande São Paulo. A gente percebeu que a Arcesp tem hoje um número muito pequeno, né, de servidores para fazer, né, o acompanhamento da execução do trabalho da Enel. A gente percebe que a Enel não tem uma estrutura que você possa fazer, né, uma denúncia, uma reclamação e essa reclamação seja resolvida rapidamente. Então a gente percebe que tem uma falha hoje, né, tem uma falta de funcionários. Hoje a Enel tem terceirizado boa parte da sua estrutura de gestão da empresa. Então isso dificulta, nem sempre é o mesmo trabalhador que está trabalhando na mesma rede. Hoje é um trabalhador, amanhã já é outro. Então você percebe que tem hoje, né, um problema de
terceirização na gestão da Enel, e o problema não é do trabalhador, né? É um problema de conhecimento mesmo, da estrutura de funcionamento da rede. Como boa parte do pessoal que estava na empresa anteriormente acabou sendo desligado no processo da passagem, né, da AES Eletropaulo para a Enel, e lá atrás da Eletropaulo para a AES Eletropaulo, então você perdeu muito da tecnologia e do trabalho que o pessoal tinha de acúmulo anteriormente. Então esse é um dos problemas que nós detectamos, Arcesp, né, que não tem hoje uma capacidade efetiva de fazer a fiscalização. Você tem hoje muitas empresas terceiras prestando serviço, né, para a AES Eletropaulo, né, que ainda está acumulando processo de experiência para fazer o atendimento na rede na Grande São Paulo. E você não tem, né, um espaço hoje na Enel que você possa fazer uma reclamação, e essa reclamação ela possa ser atendida rapidamente. E nós estamos debatendo também com a Enel a questão do ressarcimento. Estamos discutindo com a Enel que você não pode ter uma região da periferia de São Paulo, né, pagando, subsidiando o centro expandido, que nós detectamos numa das audiências, né, que hoje, o que acaba acontecendo? Quem mora nas periferias, pela cidade de Tiradentes, região de Parelheiros, né, a própria região aqui na cidade, da região de Perus, Brasilândia, essas regiões, o pessoal está pagando mais caro da energia elétrica do que as pessoas que moram no centro de São Paulo, que mora na região de Pinheiros, que mora na região do Butantã. Né? Quem mora nessa região está pagando menos energia elétrica do que o pessoal que mora na cidade de Tiradentes, em Parelheiros, em Brasilândia. E que provavelmente tem um serviço muito pior do que essa região aqui central. Tanto né? quando falta luz, você percebe que para religar uma luz na periferia demora mais tempo do que você tem que religar uma luz ou fazer um processo de manutenção, né, no centro expandido. Bom, a gente está já no mês de outubro, então a legislatura tomou posse no dia 15, né, de março. A gente já está aí com 7 meses de mandato. O senhor, além de participar de todas essas comissões, ainda tem frentes parlamentares e muitas discussões aqui. Então, eu queria que fizesse um balanço aí desses 7 meses da 20ª legislatura desse mandato aqui. Então, a gente tem conseguido fazer alguns projetos importantes, todos eles são articulados e estruturados com os movimentos sociais. Então, temos hoje a Lei Cota de Telas. Estamos com uma lei que garante também o transporte 24 horas do metrô, CPTM, né, MTU e agora monotrilho. Estamos com um projeto de lei que garante também o pagamento por serviços ambientais. Então hoje, né, o pessoal que é pescador artesanal, o pessoal que trabalha com reciclagem, que acaba não tendo direito ao pagamento de serviço ambiental, nós estamos com um projeto de lei para garantir esse pagamento. Estamos com um projeto que nós apresentamos, que é o projeto de lei anti-calote. Então, tem muitas empresas hoje que acabam ganhando a licitação, começam, né, fazer a gestão daquela licitação, a empresa quebra, fecha, e o trabalhador acaba não tendo direito das suas verbas de trabalho. Então, são alguns projetos, nós temos, né, a lei do TEOC, são dos terapeutas ocupacionais. Então, nós estamos com algumas leis que todas estão sendo construídas junto com os movimentos sociais, junto com as representações, né, desses trabalhadores, para ter um projeto de lei que ele seja bem estruturado a partir das necessidades de cada um desses segmentos. Além dos projetos de lei que nós apresentamos, cada um deles estamos fazendo audiência pública, estamos com a Frente Parlamentar em Defesa da Pesca Artesanal e Aquicultura, estamos com a Frente Parlamentar, né, pelo fortalecimento e a regulamentação das regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. Nós temos 9 regiões metropolitanas, só tem 5 regulamentadas, tem 4 que foram criadas e ainda não foram regulamentadas. Vou dar só um exemplo para você. Tem agora o projeto Minha Casa Minha Vida, né, do governo federal. E tem muitas cidades que vai ter lá 15, 20 casas para construir. Mas se fosse uma região metropolitana, né, como a referência é a sede, de repente na sede tem direito a construir 250 casas. Se tivesse uma região metropolitana, todas as cidades da região metropolitana teriam direito a construir 250 casas em cada município. Então você vê como a região metropolitana é importante. Você pode pensar ações comuns, né, como resíduos sólidos, né, como estruturar a própria segurança, né, de guardas civis metropolitanas articulada nas regiões metropolitanas. Você fazer um debate, né, sobre, né, o desenvolvimento da agricultura, né, nas regiões. Você pode fazer um debate sobre política habitacional. Então, quando você tem uma região metropolitana, você vai ter um fundo, né, metropolitano, você vai ter projetos articulados conjuntamente. Então, regulamentar essas 4 regiões metropolitanas que foram criadas e não foi ainda regulamentada, para a gente é um desafio.
combinado com ele, nós estamos discutindo com os consórcios. Você tem hoje vários consórcios no estado de São Paulo, que é um número menor de cidades do que as 9 regiões metropolitanas. Então, a nossa frente está trabalhando para fazer a articulação também dessas regiões metropolitanas, fazer ela ser regulamentada e, além dela ser regulamentada, ter, né, um reconhecimento da estrutura do Estado para as regiões metropolitanas, que você hoje cria, mas o que vale para a referência do Estado para fazer tanto o PPA como para fazer o orçamento continua sendo a região administrativa. Então, para que você cria a região metropolitana que você não vai dar o reconhecimento legal para ela dentro da estrutura do Estado? Então, esse é um debate que nós estamos fazendo por essa frente parlamentar, e a outra frente parlamentar é a frente parlamentar, né, para o desenvolvimento de inovação, tecnologia e inclusão. Então, nós estamos discutindo agora cidades inteligentes, nós estamos fazendo um debate, né, com a USP principalmente, com as demais universidades, né, sobre já o potencial que eles estão desenvolvendo nessas áreas. Então, nós tivemos um programa para mostrar que já tem um hardware produzido, né, livre para poder ser aplicado no estado de São Paulo. Né, nós já estamos discutindo com eles a necessidade de você, né, não só montar o chip, né, ensinar para os alunos das escolas públicas no estado de São Paulo, para que eles aprendam também uma profissão, que você possa produzir o próprio chip dentro do próprio país, né, do estado de São Paulo. Então, hoje, né, a USP, lá no Inova USP, eles estão conseguindo montar, mas eles ainda não produzem o chip, né, no estado de São Paulo. Isso é possível, né, com o investimento do governo federal, do governo do estado de São Paulo. Então, é uma frente parlamentar que nós estamos trabalhando para potencializar também, né, a inclusão das cidades, né, quando a gente fala que são nas cidades inteligentes, né, isso é possível ser feito, tem lei federal para isso, nós estamos adequando as leis do estado de São Paulo para que as nossas cidades sejam cada vez mais integradas tecnologicamente e que a inovação sirva para melhorar a vida das pessoas. Bom, o senhor é figurinha carimbada ali no plenário, né, no plenário Juscelino Kubitschek durante as sessões ordinárias, e recentemente o senhor aproveitou também essa sessão para falar sobre o assassinato de uma gerente de banco e reiterou um posicionamento também antigo, desde que o senhor era presidente do sindicato, contra a retirada das portas de segurança. Então, queria que o senhor explicasse a importância das portas e como que isso se relaciona com esse caso específico. Porque, assim, durante toda a década de 90, os bancos muitas vezes se utilizavam, né, das próprias filas nos bancos, né, como se fosse um escudo. Né? Os bancos montavam à disposição das filas, porque eles não tinham porta de segurança, né, usava as filas, né, com os clientes como se fosse escudo para dificultar o processo de assaltos internos. E nós fizemos vários estudos, vários debates na época com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, com a própria FENABRAN, que ela se recusava, porque ela achava que ter porta de segurança para ela era um custo a mais na operação dos bancos. Nós conseguimos convencer e mostrar para os bancos, né, que a porta de segurança era um instrumento importante, tanto, né, para preservar a vida dos funcionários, como também para preservar a vida dos clientes. E foi um debate que nós vencemos, tanto que a maioria dos bancos depois instalou porta de segurança, estava inclusive na convenção coletiva obrigatória da porta de segurança, foi feito um debate com o Ministério da Justiça, então ele colocou e recomendou, né, a porta de segurança como um dos instrumentos, né, de garantir a segurança pública, segurança privada nas agências, né, bancárias, e agora os bancos começam, né, a querer estruturar os seus novos layouts sem essa porta de segurança, falando que atrapalha a entrada dos clientes, que isso é ruim para o layout dos bancos, que era algo mais moderno. Só que essa modernidade já custou a vida, né, de uma gerente de banco. Né? Então, o que nós continuamos dialogando e cobrando, das instituições financeiras, que mantenha, né, o padrão do que foi debatido na década de 90. A porta de segurança hoje, né, em tese, ela pode ser incômodo para um ou para outro, mas ela, né, garante, né, a vida do cliente e garante a vida do funcionário. Né? O crime, muitas vezes, ele vai se modernizando, vai se alterando. Hoje você vê um crime dentro do sistema financeiro, né, do pessoal estourando caixa eletrônica. Mas daqui a pouco vai voltar a migrar de novo, né, para assaltos, para sequestros de gerente. Então, a porta de segurança é um instrumento importante e eficiente, né, para garantir que não haja assaltos reiterados. Na década de 90 nós tínhamos muito assalto aos bancos e a porta de segurança era inibidora, né, de assaltos dentro das agências bancárias, como diz, coloca em risco a vida dos clientes e também dos bancários. Bom, para esse segundo semestre agora a gente tem aí expectativas de temas muito polêmicos que devem chegar aqui para casa, como a privatização, a desestatização da Sabesp e também uma PEC que pode flexibilizar os recursos obrigatórios da educação para a saúde. Queria a opinião do senhor em relação a esses dois temas aí polêmicos. Então, esse tema nós já estamos posicionando. Ainda não veio ainda um projeto de lei,
do governador para a Assembleia, então um pouco ainda é especulações ou movimentos que ele faz, que ele pode manter ou ele pode voltar atrás, mas em relação à Sabesp, né, nós temos um posicionamento contrário pela bancada do Partido dos Trabalhadores, minha inclusive, nós tivemos, né, o Banespa privatizado, a nossa Caixa privatizada, e a gente sabe o quanto é prejudicial para a população e para o trabalhador você ter uma empresa pública privatizada. E para a sociedade, né, porque quando a gente fala em privatização, o que nós estamos falando? É um bem público que vai ser gestada, né, por e passa a ser um serviço privado. Então nós já vimos, estamos vendo na CPI da Enel, que depois que ela foi privatizada, caiu a qualidade, né, e tem ali já uma escolha para quem é que eu vou prestar o serviço. Né, a mesma coisa na Via Mobilidade. Depois que passou, né, para uma empresa privada fazer a gestão, a gente percebe que tem uma ineficiência no trato da gestão. E a água é muito importante, né? Quando se fala da Sabesp, nós estamos falando, né, de empresas que vão decidir se vai investir ou não no estado de São Paulo de acordo com a qualidade da água, com o custo da água. Então a água, ela mexe na estrutura também, né, de uma política industrial para a cidade. A água, ela determina, né, se uma cidade pode ter um conjunto habitacional ou não. Então não é só o custo da água que vai aumentar ela sendo privatizada, porque a empresa vai querer apenas o lucro, não vai querer uma gestão pública, né, da água. E o mundo inteiro, eles têm desestatizado, eles têm voltado atrás, porque a água, né, a energia, né, a própria eletricidade são elementos importantes, o petróleo são elementos importantes para ajudar o desenvolvimento do Estado. Então o governo Tarcísio, se colocar a Sabesp para ser privatizada, ele está indo na contramão do que o resto do mundo está fazendo, né? Ele tinha que buscar mecanismo de aumentar, né, a eficiência do Estado, melhorar uma política de industrialização, melhorar a estrutura salarial dos servidores públicos, criar a condição de pensar uma política industrial para o Estado, que você geraria mais receita para o Estado de São Paulo. Então, às vezes, um recurso que vai entrar no primeiro momento, né, de uma eventual privatização, né, no médio prazo, esse dinheiro ele se dilui, você perde uma empresa pública importante que podia estar ajudando, inclusive, na estruturação, né, da gestão do Estado. Então, o nosso posicionamento, nós somos contrários à pressão da Sabesp, a maioria dos prefeitos nós temos conversado também são contrários. Então, a minha avaliação é que ele está indo na contramão. E a educação é uma área importante do Estado de São Paulo, como a saúde também. Nós vimos isso nas audiências públicas do orçamento. Mas não tem que tirar dinheiro da educação para colocar na saúde. Tem que buscar mecanismos para ter mais recursos para colocar na saúde e continuar melhorando a educação. A gente vê algumas ações que a gente não entende o que o governo quer fazer. Né? Todo mundo fala que é importante, né, a qualificação da mão de obra, você criar a condição do jovem, né, ter, né, uma qualificação profissional. Aí você vê a ETEC, que foi estruturada no estado de São Paulo inteira, sendo desmontada. Aí você fala, o governo fala, mas eu vou colocar agora uma escola técnica em todas as escolas. Como é que você coloca, né, escola técnica em todas as escolas sem preparar, né, os educadores para que você possa ter uma educação de qualidade? Né, o governo montou toda uma estrutura, né, para ensino em tempo integral, agora desmonta porque não tem professor para dar conta do ensino em tempo integral, não tem nenhuma diversificação, né, da educação. Quando a gente fala em escola em tempo integral, além da educação formal, tem que ter uma educação profissional, tem que ter uma aula de música, tem que ter ali um espaço, né, para a educação física, para a educação artística. Então, você não montou, você monta a ideia, mas você não cria a estrutura para. Então, a educação tem que ter mais investimento. Então, não dá para tirar dinheiro, né, da educação para colocar na saúde, porque as duas áreas ainda é precária, as duas ainda precisam de investimento. Então, se esse projeto vir para a Assembleia, né, a nossa posição da bancada para os trabalhadores, seremos contrários, né, a esse projeto. O que nós queremos? É mais recurso para a saúde, é mais recurso para a educação, e o governo tem que criar mecanismo, criar política, né, de fazer com que o Estado desenvolva, que o Estado cresça, e com isso vai aumentar a receita e você consegue dar conta das duas áreas. Bom, agora eu queria uma avaliação, né, para a gente finalizar aqui, já caminhando para essa reta final da entrevista, uma avaliação do diálogo do governo Tarcísio aqui com a Assembleia. Tem sido alvo aí de críticas por parte de alguns, elogios por parte de outros. A gente teve aí uma quebra de hegemonia, né, de 30 anos quase do PSDB, e vem o Tarcísio agora nesse novo momento da política paulista. Como é que tem sido o diálogo dele aqui, na sua visão? Não tem diálogo. Eu acho que falta diálogo não só, né, com a oposição, mas também não tem diálogo com a base hoje de sustentação do governo Tarcísio. Quando a gente fala base de sustentação, acho que ele não tem uma base sólida. É um projeto importante, como foi o projeto da segurança pública, né, o governo não dialogou, né, com os deputados ligados à segurança pública, não dialogou com o colégio de líderes, não dialogou com os deputados, manda um projeto, né, até que é importante para o Estado, mas sem muito diálogo.
Acabamos de fazer um debate em relação às taxas judiciais, onde a OAB é contrária, a maioria da população é contrária, o governo insiste em apresentar um projeto, né, que ele sabe que é prejudicial e mesmo assim ele mantém que esse projeto tem que ser aprovado. Então não está tendo uma sintonia entre a necessidade que o governo coloca e também com o parlamento estadual. A questão das taxas judiciais, podia ter feito um debate, né, pelo Tribunal de Justiça, recomposto o recurso do Tribunal de Justiça sem ter que aumentar essas taxas judiciárias. Então você pensa que foi 2 projetos polêmicos que aconteceu, né, nesse primeiro e segundo semestre, que você vê que não houve um processo de diálogo. Um outro ponto ainda, você dialoga aqui na Assembleia Legislativa, né, faz um acordo, né, para que o projeto seja aprovado e depois o governador vai e veta, né, aquele item que foi acordado. A maioria dos projetos dos deputados que foram aprovados no primeiro semestre, todos eles, a grande maioria, estão sendo vetados. Então você percebe que não existe uma sintonia e tinha um diálogo, né, no início dessa legislatura, que os projetos que estão sendo discutidos, que estão sendo encaminhados, teria, né, uma triagem pelo governo estadual, inclusive falar, esse projeto aqui tem chance de ser aprovado. Os deputados tiveram toda uma preocupação de apresentar um projeto, né, que tivesse uma base, né, para ser aprovado na CCJ, para não ser inconstitucional. Os deputados estão tendo uma preocupação para apresentar projetos que depois tenham viabilidade de execução sem ferir, né, o seu papel, o que é do legislativo, o que é do executivo. Então, todos os deputados tiveram só essa preocupação para apresentar um projeto estruturado para não ter, né, vício de constitucionalidade. E mesmo assim tem sido vetado. Então percebe que não existe uma sintonia entre o governo do Estado, né, com a maioria dos deputados na Assembleia Legislativa. Se manter nessa linha, o governador Tarcísio vai ter muita dificuldade de aprovar projetos importantes, né, no próximo período. Bom, deputado, era isso que a gente tinha para abordar com o senhor. Agradeço muito a atenção aqui com o podcast da LESP. A gente que agradece, estamos sempre à disposição. Obrigado. Esse foi, então, o podcast da LESP. A gente recebeu o deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT. Conversamos um pouquinho aqui sobre as audiências públicas do orçamento, o que deve estar no orçamento no ano que vem e também sobre as movimentações aí da Assembleia, as expectativas para os próximos meses. A gente volta no próximo podcast da LESP.